Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que entendeu que uma universidade pública tem o direito de cobrar mensalidade em curso de pós-graduação. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para que você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem num mandado de segurança que foi impetrado por um aluno alegando que a cobrança de mensalidade seria ilícita numa universidade pública em um curso de pós-graduação. No tribunal de origem, foi entendido que, de fato, é ilegítima a cobrança de mensalidade por instituição de ensino pública em curso de pós-graduação lato sensu, tendo em vista a garantia constitucional de gratuidade do ensino público. E aí, por conta disso, a universidade entrou com esse recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida, afirmando que esse entendimento teria violado alguns artigos da Constituição Federal, principalmente levando em consideração que a gratuidade prevista no artigo 206, inciso 4 da Constituição, refere-se ao ensino básico obrigatório. E aí, para começar a julgar esse caso, o STF ele fez menção a um julgamento anterior que deu origem a essa súmula vinculante número 12, que diz o seguinte: a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. A edição dessa súmula permitiu que a Corte continuasse a delimitar o alcance a ser conferido ao princípio da gratuidade do ensino. Assim, em outros dois casos, a primeira turma deste tribunal reconheceu que não seria possível às universidades públicas a cobrança de taxa para inscrição de processo seletivo seriado, nem para expedição de diploma. Só que aí o STF vai dizer que essa súmula não se aplica a esse caso concreto. Por quê? O termo utilizado pela Constituição é que essas são as tarefas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Consequentemente, são a elas que se estende o princípio da gratuidade. Nada obstante, é possível às universidades, no âmbito de sua autonomia didático-científica, regulamentar, em harmonia com a legislação, as atividades destinadas preponderantemente à extensão universitária, sendo-lhes, nessa condição, possível a instituição de tarifa. Mais para frente, nas discussões, os ministros vão falar o seguinte: nós estamos a falar da possibilidade ou não de cobrança de mensalidade e taxa de inscrição em curso de especialização. Ainda que não haja uma dicção legal estrita, não há dúvida alguma que, de um lado, tem-se o ensino da graduação, propriamente dito, fundado no tripé ensino, pesquisa e extensão. De outro lado, temos a denominada pós-graduação lato sensu, onde se insere a especialização ao lado da atualização e do aperfeiçoamento. E depois temos a pós-graduação dita stricto sensu, onde está o mestrado e onde está o doutorado. Esse caso concreto é de pós-graduação lato sensu. E essa pós-graduação de cursos de lato sensu não tem a obrigatoriedade das universidades públicas de fornecerem. E aí, por não ser obrigatório o fornecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, que um dos ministros vai dizer o seguinte: possibilitar que as universidades públicas possam oferecer curso de pós-graduação remunerados acaba fazendo com que, primeiro, o preço caia, porque na universidade pública nunca o preço é o mesmo da universidade privada, porque não visa ao lucro, ou seja, vai possibilitar que essas universidades públicas forneçam esses cursos de pós-graduação. Caso contrário, se elas não puderem cobrar mensalidade, esses cursos de pós-graduação lato sensu não vão nem ser oferecidos, porque elas não vão ter como. O dinheiro público vai ser utilizado para a graduação. Se o curso de pós-graduação lato sensu não é obrigatório e não tiver verba, então não vai nem ser oferecido. Então, quando você permite que haja a cobrança da mensalidade, possibilita que o curso seja oferecido e num preço menor do que em instituições privadas, porque em instituições privadas existe a busca pelo lucro, e na universidade pública não, vai ser cobrado somente aquilo que for necessário para ter o oferecimento do curso. E aí, continuando a fundamentação desse entendimento, falam que apenas o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior de graduação comporiam o núcleo essencial da gratuidade de ensino de que trata o artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal.
Ainda, os ministros afirmam que, conforme estabelece o artigo 213, parágrafo 2º, com redação dada pela Emenda Constitucional 85 de 2015, as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Então, pode receber. Não quer dizer que o poder público tem que financiar integralmente esse tipo de curso de extensão. E justamente por admitir a colaboração da sociedade de forma mais direta em cursos de pesquisa e extensão, as universidades públicas contam com fontes adicionais e suplementares de financiamento ao ensino superior, como mensalidade dos cursos de pós-graduação ou convênios que podem servir de subsídio cruzado para benefício de toda a universidade, complementando as verbas públicas recebidas na forma do artigo 212. Se os argumentos liberal e sistemático não bastassem, a possibilidade de financiamento privado em cursos de pós-graduação decorre também do argumento teleológico. O direito social à educação pública deve ser interpretado de forma a atender à sua máxima efetividade, o que corresponde ao atendimento dos princípios e diretrizes dispostos pelo Constituinte. Aí ele conclui, a interpretação que, sob as vestes de uma pretensa proteção ao alunado, impõe a exclusividade de recursos públicos ao financiamento de cursos de pós-graduação em universidades públicas, em um contexto notório de escassez e sucateamento da educação em todos os níveis, é financeiramente irresponsável e nocivo à prestação do próprio direito, porque é o que eu falei. Como não tem a verba pública, às vezes, nem para educação básica, como que vai obrigar a fornecer o curso gratuito de pós-graduação lato sensu, que não é obrigatório o fornecimento? Então, se não for possível a cobrança de mensalidade, não vai ser possível o fornecimento, o oferecimento desses cursos de pós-graduação lato sensu nas universidades públicas. E, inclusive, eles falam aqui nessa decisão que, ao permitir a cobrança de mensalidade, não exime a universidade pública de, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, serem oferecidas bolsas de estudo, como inclusive é feito nas próprias instituições de ensino privadas. E aí, um ponto interessante dessa decisão, que para quem quiser depois ler ela inteira, como são 112 páginas, eu estou indo nas partes principais, é que eles ressaltam como existe um preconceito pela ajuda financeira de entes privados ou pela cobrança de mensalidade em instituições públicas por estar se assemelhando à instituição privada. Então, existe um certo preconceito. Eles citam aqui até um episódio em que na USP foi buscada dar uma doação, acho que de livros, para uma biblioteca, e aí entraram com uma ação contra o reitor porque ele estava aceitando dinheiro privado dos ex-alunos, como se isso fosse, consequentemente, uma forma de corrupção, tá aceitando a doação. Sendo que não é o caso. Às vezes, o fato de existir uma formalidade por trás, a gente sabe que não é garantia de que a formalidade não é garantia de não haver corrupção. Aqui ele explica, olha, na São Francisco, o reitor da USP, ex-diretor, fez um acordo e aceitou 2 doações de ex-alunos, cada um construiu um novo auditório moderníssimo, a troca era colocar uma placa em homenagem, doado pelo ex-aluno. Houve ação popular, tiraram as placas e quem doou foi condenado a devolver e pagar uma multa. Então, ele fala que é um preconceito ideológico que a gente tem. Aí o Barroso fala, é preconceito ideológico padrão Coreia do Norte. Realmente, só de ouvir, me dá espanto. E eles citam outros países em que a ajuda filantrópica é super bem reconhecida e valorizada, como nos Estados Unidos. Direto tem universidades, Harvard, por exemplo, que tem várias bibliotecas, que é em homenagem a um ex-aluno, a uma pessoa, mas que buscam justamente valorizar o ensino. E que muitas pessoas no Brasil, eles falam que têm condições de fazer essas doações e de contribuir com a prestação de serviços sociais como a educação, acabam investindo e doando para outros países e não no Brasil, justamente por conta desses preconceitos ideológicos que eles citam. Então, é uma decisão interessante até para a gente entrar em outros debates, como questões ideológicas, as macroideologias, conservadorismo, liberalismo, socialismo. É muito interessante a gente ver como, às vezes, certos preconceitos podem impossibilitar ações muito bacanas. Outro ponto que eu acho interessante, que eu não concordo que eles colocaram nessa decisão, é que eles dizem que muitas das pessoas que fazem a graduação em universidades públicas, como a USP, por exemplo, são pessoas que teriam condições de pagar o ensino
o ensino, teriam condições de não serem beneficiados da gratuidade do ensino. E que aí, por conta disso, eles teriam que pagar à sociedade aquilo que a sociedade lhes deu. Mas aí eu acho que é um argumento que, na verdade, não tem sentido porque as pessoas pagam imposto. E se a gente paga imposto, é porque a gente quer ter essa retribuição. Na verdade, o ideal, o mundo ideal, é que todo mundo tivesse ensino gratuito, que o Estado fornecesse um ensino de qualidade a toda a população. Não é esse o caso, mas a Constituição prevê que o ensino gratuito é para toda a população, mas nesse caso, como se está discutindo a questão do curso de pós-graduação lato sensu, como não é obrigatório o oferecimento desse tipo de curso de extensão, aí sim é possível a cobrança de mensalidade, inclusive visando oferecer bolsas para alunos que não tenham condições de pagar essa mensalidade. E aí, inclusive, é feita essa ressalva no acórdão, que fala... Os cursos de pós-graduação podem e devem ser cobrados, os cursos de especialização, com as exceções no caso dos hipossuficientes. Evidentemente que isso deve valer de maneira geral para o ensino público. Seria realmente algo abstruso produzir-se aqui a possibilidade, como já se discutiu, em relação às taxas cobradas nos vestibulares, de que os hipossuficientes agora tivessem que ser excluídos exatamente dessa possibilidade. Então, essa ressalva que é colocada, olha, pode cobrar a mensalidade no curso de pós-graduação, mas não pode excluir os hipossuficientes que estão indo atrás de uma universidade pública para conseguir também continuar aprendendo e continuar se desenvolvendo. É preciso que para essas pessoas a universidade pública continue oferecendo bolsas também para esses cursos de pós-graduação lato sensu, não oferecendo aí então cursos de especialização somente para quem consegue pagar. E aí, nesse caso, o voto de todos os ministros foram nesse sentido de que pode ser cobrada a mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu, e o único ministro que votou contra esse entendimento foi o ministro Marco Aurélio, que falou o seguinte: o que se tem nesse artigo 206, vários incisos a revelarem princípios a serem observados quanto à educação pública, e, entre esses incisos, há o de número 4 a revelar a gratuidade do ensino. O preceito não encerra qualquer distinção quanto à envergadura, quanto à natureza, quanto à espécie desse ensino. Pouco importa que se trate de ensino básico, fundamental ou superior. Pouco importa que se trate de curso de graduação, de pós-graduação ou de extensão. Ter-se-á essa igualdade se o pobre, o que não nasceu em berço rico, não puder, ante a inexistência de meios materiais, matricular-se? A resposta para mim, presidente, é desenganadamente negativa. Ele foi no voto no sentido de que a Constituição não faz a diferenciação entre cada tipo de ensino. Se é pós-graduação, não faz essa diferenciação. Então, o ensino teria que ser gratuito em todas as esferas. E ele fala da questão de que, se cobrar mensalidade, uma pessoa hipossuficiente não vai ter condição de pagar. Só que aí ele não leva em consideração que foi feita a ressalva na decisão de que, para os hipossuficientes, a mensalidade não poderia ser cobrada. Eu acho que, talvez, nesse sentido, poderia existir uma decisão falando o seguinte: olha, é possível cobrar a mensalidade, mas desde que a pessoa comprove que ela não tem condições de pagar a mensalidade, ela tem direito ao ensino gratuito por se tratar de uma universidade pública. Poderia ser nesse sentido. E aí, para rebater os argumentos utilizados pelo ministro Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia pediu para falar novamente e falou assim: não se está obrigando a que seja gratuito ou não, se está obrigando ao pagamento. Apenas se está permitindo a universidade podendo ter curso de extensão gratuito em alguns casos e cobrados em outros casos. E aí ela vai fazer, inclusive, aquela referência que eu falei. Porque parece que todas as vezes que se for cogitar de doação é para saber por quê, para quê, e tem que saber mesmo, porque é espaço público. Mas eles fazem todas essas exigências, como no caso da USP e das doações, como se tudo que fosse pro bono fosse sinônimo de uma possibilidade de corrupção. O que nós estamos vendo hoje são contratos decorrentes de licitações com gravíssimos casos de corrupção. Portanto, não é a formalização de um processo sem os controles e os mecanismos da própria sociedade que garante que alguém que queira atuar como parceiro do Estado leve necessariamente um interesse pessoal. Então, ela fez essas ressalvas também para tentar afastar os argumentos utilizados pelo ministro Marco Aurélio. E, por fim, como sempre nesses casos é firmada uma tese, houve a votação do caso concreto, e como a maioria foi de acordo com a possibilidade de cobrança, então decidiu-se pela licitude da cobrança da mensalidade nesse caso, só o ministro Marco Aurélio que foi no sentido contrário, e a tese firmada foi a seguinte: a garantia constitucional de gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. É um pouco genérico, né, porque não fala se é limitado à pós-graduação lato sensu, fica um pouco genérico nesse ponto, e esse caso era só sobre curso de lato sensu, não entrava no mérito do stricto sensu. Também não fala da questão do hipossuficiente, que para essa pessoa que não tem condição de pagar, aí sim teria que ser fornecido
o curso de forma gratuita. Então, como eu sempre falo, a tese ela é só um resuminho, a gente tem que sempre analisar a decisão inteira, como a gente fez aqui agora. E eu quis ressaltar alguns pontos interessantes para o debate, para a gente ver como essas decisões do STF entram em questões muito interessantes para serem debatidas. Essas decisões são longas, existe um debate muito interessante, muito profundo de vários aspectos filosóficos, políticos. Então, vale muito a pena a gente ler. Como eu sempre vou deixar a íntegra dessa decisão na descrição do vídeo para quem quiser lê-la inteira. Tá bom? Então, por hoje é isso. Não se esqueçam de novo de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, quem sabe deixar suas dúvidas, suas opiniões aqui nos comentários. Obrigada e até breve.